Olá, gente. Tudo bem? Todo mundo ouvindo bem aí? Deixa eu aumentar o volume. E aí? Olá, boa noite. Oi, Pati. Saudade, Pati Mafra, por aqui. Tudo bem? Olá. Gente, olha, tem alguns users que eu não consigo ver o nome. Bruno, Mônica. Oi, Mônica. Tentei te ligar hoje, não consegui, né? Mas depois a gente se fala com calma. Ah lá, o Vitor entrando. Tem bastante gente, vamos dar uns minutinhos. Oi, Bruno. Tudo bem? Hoje a gente vai falar um teminha interessante, né? A sopa de letrinha dos investimentos. Acho que vai ser legal. Reinaldo Santana Júnior. Legal. Bom, convidem seus amigos para participar do bate-papo. É só clicar aqui no bonequinho, ó, no cantinho da tela, e convidar os amigos para participar aqui do bate-papo. Também, ó, muitos coraçõezinhos para a gente melhorar no nosso ranking de busca. Olha lá, de novo Bruno. Ó, o Bruno compartilhando, isso aí. Oi, Fernanda, tudo bem? Legal. Valdeni Santos também convidou seguidores. Kennedy, olá. Legal. Ó, já temos bastante gente conectada. E aí, esse tema interessa muita gente, né? A gente vem falando um monte aí nesses meses aí sobre dívidas. Oi, Beth. E agora vamos falar um pouquinho de investimentos, né? Separei hoje, tudo bem? Separei aqui, ó, as minhas anotaçõezinhas, ó, pra gente falar do bate-papo de hoje. Eu tô sem o relógio aqui, mas acho que podemos começar, né? Oi, Ana, tá animada? Vamos lá. Ricardo, oi, Ricardo. Pois é, posso até falar um pouquinho sobre small caps. Eu não vou ser tão específica assim, né? O mundo dos investimentos é uma coisa bastante... Oi, Adriana, tudo bem? O mundo dos investimentos é muito etéreo, mas a gente vai falando, eu vou bater um papo aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá começar? A ideia que eu quis hoje falar com vocês é o seguinte, sobre investimentos. A primeira coisa que eu gosto sempre de falar, olha lá, legal, olha lá, uma mami que acabou de trocar a fralda dos babies e tá aqui, então vamos lá, firmona. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é um conceito que eu acredito geral dos investimentos. O que eu quero dizer com isso? Os investimentos, eles são veículos. O que isso significa? Assim como o nosso carro, um avião, uma moto, eles nos levam a algum lugar. Então, eles são apenas instrumentos e veículos que vão levar a gente a algum lugar. E esse lugar que a gente precisa saber qual é para realmente escolher um investimento mais adequado. Então, o que significa isso? Uma vez eu fiz uma apresentação e disse, olha, qual é a melhor forma de você se locomover do seu trabalho até a sua casa? E aí, o que os especialistas nos investimentos sempre respondem quando as pessoas perguntam, né, para eles, assim, para mim, eu trabalhei com isso bastante tempo, qual é o melhor investimento para mim? A resposta sempre é, depende. Por quê? Assim como para você escolher um veículo, qual é a forma mais adequada de você ir para sua casa até o trabalho? Vai depender da distância e de uma série de outros fatores. Nos investimentos é a mesma coisa. Então, não há o melhor investimento, não há aquele investimento que renda mais. O mais, ó, helicóptero. Eu vou falar um pouco sobre esse exemplo. O mais adequado é aquele que coloca você mais perto dos seus objetivos. Então, essa é a primeira lição que a gente tem que aprender sobre os investimentos. Então, assim como a locomoção de casa ao trabalho vai depender do tamanho do percurso, né, de quanto tempo você leva, vai depender também de alguns outros fatores que são externos à nossa vontade, se está chovendo, se está muito sol, se você sai muito cedo, está escuro, não é seguro. Então, depende. Então, se você sai no horário normal e o trajeto é razoável, você pode fazer ele de carro. Podem te responder que, olha, a melhor forma de você fazer o seu trajeto de casa ao trabalho é o de carro. Mas, meu marido, por exemplo, ele trabalhou por muito tempo em outra cidade. Então, o trajeto de casa até o trabalho era de avião, né? E pode ser, para algumas pessoas, que seja a pé. E assim como os investimentos. Então, essa é só uma analogia para a gente entender o seguinte, não existe o melhor investimento.
Existe aquele investimento mais adequado aos seus objetivos, que são os objetivos que aí sim que você precisa ter clareza quais são para que você possa tomar uma decisão bem adequada. Então, o primeiro investimento que eu queria falar para vocês é o mais comum de todos, ou pelo menos ele é o mais conhecido, que é a poupança. A poupança, ele é um investimento bastante tradicional, ele está disponível em quase todos os bancos, né? Então, boa parte dos bancos há disponibilidade da poupança, da caderneta de poupança. E quais são as principais características? Ele é um investimento que remunera a uma taxa fixa, mais uma variação da TR, que é a taxa referencial. E essas taxas, elas realmente, como o próprio nome diz, elas referenciam para alguns determinados investimentos. Então, no caso da poupança, há uma remuneração fixa mais a variação dessa taxa. Então, você sabe que você vai receber aquela taxa fixa de 0,5%, né? Eu estou sendo bem genérica, tem, dependendo do patamar da taxa de juros, essa regra pode mudar, mas em geral essa regra é 0,5%. Se a taxa referencial não variar nada, você tem 0,5%. Se essa taxa variar para cima, você vai ter o 0,5% mais a variação dessa taxa. Mas uma coisa super importante de entender da poupança é que ela é isenta do imposto de renda, então não se paga imposto de renda sobre a rentabilidade da poupança. Então, se você investiu R$1.000 e teve uma rentabilidade de R$100, você não vai pagar nenhum imposto sobre a rentabilidade, que seria esses R$100 de rentabilidade que você teve. Mas, uma coisa que é muito importante ter atenção Oi, Beth, bem-vinda. Que é muito importante você ter atenção na hora de investir na poupança, é que a poupança ela tem aniversário. Se você não ficar até a data de aniversário da sua poupança com o dinheiro investido, você perde toda a rentabilidade do período. Então, suponhamos que você invista hoje, dia 1º, e você saque no dia 1º do mês seguinte, ok, você levou a sua remuneração. Mas se você resgatar isso 1 dia, 2 dias antes, você perde toda a remuneração do período. E uma coisa curiosa da poupança é que parte dos recursos, né, que o banco capta dos seus clientes, então como é que funciona isso? Eu vou lá e invisto no banco o meu dinheiro, ele vai me remunerar por isso e ele vai usar aquele dinheiro para alguma outra coisa. E no caso da poupança, 65% dos recursos que eles captam, que os clientes colocam na poupança, tem que ser emprestado para financiamento imobiliário. Então, isso é uma regra, né? Então, é o que se chama, o enquadramento que os bancos têm que fazer para sempre estar equilibrado, no mínimo 65%, quer dizer, no máximo 65% desse valor captado é destinado ao financiamento imobiliário, ok? Então, esse é o primeiro investimento, aquele mais simples. Em geral, é o primeiro investimento que as pessoas fazem, né? Então, tá começando, às vezes tem um dinheirinho, tem lugares que você pode aplicar até R$10. Então, é um investimento bastante democrático. Então, esse é o primeiro investimento. O segundo investimento que eu queria falar para vocês são os fundos de investimento. Quem aqui investe em fundo ou conhece alguma coisa sobre o assunto? Dá um sinal aí. Os fundos de investimento, eles são condomínios, né? Então, eu vou fazer uma outra analogia aqui para vocês entenderem o que isso significa. Quando a gente... legal, vou falar também um pouco do Tesouro Direto aqui, ó, que a André tá comentando aqui com a gente. Os fundos, eles são condomínios. Então, assim como quem mora em prédio também mora num condomínio, o fundo é um condomínio. O que isso significa? Cada uma das pessoas que investe no fundo, ela tem uma partezinha daquele condomínio, que é o que é chamado das cotas, né? Então, quando você mora, que para quem aqui mora em prédio, ele é o conjunto de moradores daquele prédio formam o condomínio, assim como o conjunto de investidores de um fundo forma o condomínio, fundo de investimento. E cada um tem um pedacinho, assim como no condomínio, cada um tem um apartamento e tem aquela parte do condomínio que é o apartamento, pode ter mais do que um apartamento dentro daquele condomínio. E no caso dos fundos, os investidores, eles investem e eles recebem cotas, como se fossem apartamentinhos. E aí,
vai depender da característica de cada um desses produtos. Essas cotas podem valorizar ou podem desvalorizar, dependendo da característica do produto. Então, assim como é um condomínio, novamente, né? Então, você tem lá seu apartamento, você tem a parte daquilo. Eu vou falar aqui bastante do Tesouro Direto para vocês entenderem também. Então, você, assim como os moradores de um condomínio tem lá o apartamento pode valorizar ou desvalorizar, dependendo da situação, é isso que acontece dentro de um fundo. E de quem é o condomínio? O condomínio é dos moradores, né? Então, se juntar todo mundo, em todas as partes do condomínio, né? Então, suponhamos que um prédio tenha 100 apartamentos. Se juntar todos os 100 apartamentos, ele dá o total do condomínio. E é assim que funciona um fundo. Se juntar todos os cotistas, aqueles cotistas são donos daquele fundo. Não é do banco. Então, os cotistas podem, inclusive, decidir, olha, eu estou no banco, o meu fundo lá, meu condomínio está lá no fundo A, no banco A, e agora a gente quer fazer uma assembleia e decidir mudar o administrador para o banco B, por exemplo. Então, isso é uma possibilidade porque é de propriedade dos condôminos. Assim como num prédio, de novo, né? Então, como é que funciona? Vocês têm lá uma empresa que administra o condomínio, que é responsável por fazer todo o gerenciamento dos funcionários, pela limpeza, pela manutenção do condomínio, das áreas comuns do prédio, né? De toda a estrutura, exatamente como funciona no fundo. Se vocês não estão satisfeitos, por exemplo, com aquele condomínio, com aquele administrador, vocês podem falar, não, a gente quer contratar um outro administrador. Então, no caso dos fundos, funciona da mesma forma. Ele é um investimento também bastante democrático, por quê? Esses fundos, como é que a sua estrutura funciona? Eles têm um mandato, que é o tal do regulamento do fundo. É a partir desse documento que se determina todas as regras de condução daquele fundo. Então, o que significa? De novo, assim como num condomínio, né? Existem as regras lá, você não pode entrar com traje de banho no elevador, você não pode deixar o cachorro sem coleira nas áreas comuns. Então, são as regras que precisam ser seguidas e o administrador é responsável por fazer essas regras serem cumpridas. Então, é mais ou menos a analogia como funciona no fundo. É definido quais são as regras daquele fundo de investimento, ou seja, onde ele vai poder aplicar, qual o risco que ele vai poder correr, que tipo de papéis, né, ele vai poder colocar dentro daquele fundo, né, para poder dar a rentabilidade proposta para os seus condôminos. E ele tem que cumprir aquele mandato, né, ele não pode sair daquele mandato, ele tem que sempre cumprir o mandato. Por isso que é importante, quando se resolve investir num fundo, entender quais são as regras do jogo. Assim como vocês, quando forem morar num prédio aqui, não sei quem, ter cachorro, por exemplo. Acho que essa regra até não é muito mais válida, mas antigamente tinham prédios que não aceitavam animais domésticos, né? Então, se você sabendo dessa regra e é apaixonado por animal doméstico, possivelmente você não iria querer morar num condomínio daquele. Então, assim funcionam os fundos. Você precisa entender quais são as regras para entender se você realmente está satisfeito e capaz de conviver com aquelas regras. E aí existem vários tipos de características de fundos. Então, tem aqueles fundos de renda fixa, tem os fundos de curto prazo, tem os fundos... E assim, é uma sopa de letrinhas realmente que eu recomendo que vocês pesquisem mais sobre isso, porque senão a gente ficaria aqui a madrugada inteira falando só sobre essa categoria de investimentos. O mais importante de saber é o seguinte, os fundos... É exatamente isso, André. A rentabilidade passada não é garantia de ganhos futuros. O mais importante ao investir num fundo de investimento é, primeiro, você saber quais são as regras do jogo, que significa o quê? Você saber quais são os riscos que aquele produto tem, quais são as características que ele tem, se ele é um fundo de ações, se ele é um fundo de renda fixa, se ele é um fundo DI, né, que é um fundo um pouco mais conservador. Então, é importante você entender. De novo, lembre-se sempre, você vai morar num condomínio, se você não acredita naquelas regras e aquelas regras não servem para você, possivelmente é melhor você procurar um outro condomínio para morar. Então, nos fundos funciona da mesma forma. Vocês vão escolher um produto e se aquele produto realmente atender as expectativas e atender os seus objetivos como investidor, aí sim você embarca nessa. Então, é importante entender as características, é importante confiar em quem está administrando esse fundo, né, quem está gerindo esses recursos para a gente.
Eu moro, por exemplo, numa casa, então tudo eu tenho que fazer por conta própria, né? Então não tem um zelador aqui que faça tudo para mim. Então, nos fundos de investimento, assim como no condomínio, você paga uma taxa para alguém fazer essas coisas para você. Então, no condomínio, você paga lá o seu condomínio, para quê? Para que limpem a piscina, para que façam a limpeza nas áreas comuns do seu prédio. E no caso dos investimentos, é a mesma coisa. Vocês vão pagar para um gestor e para um administrador fazer toda a negociação dos fundos, cuidar para que o mandato seja cumprido, comprar e vender os papéis para atingir os objetivos de rentabilidade propostos para o fundo. Então, ele é um instrumento bastante democrático. Você está dando a gestão profissional dos seus investimentos, você está dando a gestão dos seus investimentos para um profissional fazer isso, né? Então, suponhamos que fora de um fundo você queira também fazer esses tipos de investimento que um fundo pode fazer. Então, você vai lá, compra ações da empresa A, B ou C, você vai lá, compra um pouquinho de tesouro direto, você compra um outro título de debênture que a gente vai falar. Então, você teria que fazer isso separadamente, né? No caso do fundo, o que você está dizendo? Você está contratando um gestor, um profissional, para que ele faça isso para você. E para isso você paga uma taxa, que é a famosa taxa de administração, que é a remuneração do gestor profissional para gerir os seus recursos. Esse produto ele tem uma incidência de imposto de renda que depende muito da característica do fundo e do quanto tempo você permanece nele. Então é importante também investigar um pouquinho a respeito. Esse imposto de renda é sempre sobre a rentabilidade. Então, voltando àquele nosso exemplo, você investiu R$1.000 e teve R$100 de rentabilidade, você vai pagar imposto de renda sobre esses R$100. E esse imposto de renda pode variar aqui, ó, de 22,5% até 15%, dependendo do tempo que você permanecer no investimento. Me perguntaram aí se é melhor que a poupança. De novo, depende, né? Depende do prazo, depende do valor que você tem para investir. Tem fundos que eu conheço que tem até o valor de investimento mínimo R$100. Né? A poupança é a partir de R$10. Então, é importante, antes de qualquer coisa, de decidir que produto, é entender quais são os seus objetivos. Então, se você vai precisar, por exemplo, de um dinheiro por curto prazo, existem produtos que podem ser interessantes para isso, mas aí você tem que fazer uma conta. Ah, obrigada, hein, Ricardo? Você tem que fazer uma conta, se realmente ficar na poupança sem a incidência do imposto de renda vai ser mais vantajoso do que você ficar num fundo por um período curto com a incidência de imposto de renda. Então, vale a pena investigar, tá? Aqui é só para vocês terem uma geral do que cada instrumento pode fazer e quais são as principais características desses instrumentos. Então, lembrando, fundo, ele é um condomínio em que você está contratando um profissional para gerir os recursos que você colocar lá dentro. E o mais legal é que as regras dentro de um fundo valem para qualquer um, assim como num condomínio. Então, não há diferenciação. Não é aquele pessoal ali, olha, do bloco A tem esse tipo de regra, o pessoal que mora no bloco B é outro tipo de regra. Não, as regras são iguais para qualquer um. Se você tem dentro do fundo R$100 ou um cliente lá tem 10 milhões de reais, as regras serão exatamente iguais para os dois clientes, tá? Então, isso é uma característica bastante interessante dos fundos, porque ele é um instrumento bastante democrático e ele tem que ter um tratamento equânime para todos os cotistas que estão dentro desse fundo. Então, ele é um investimento interessante de investigar, ele é bom para quem não tem tanta experiência no mercado e porque ele vai levar você a acessar determinados produtos que individualmente talvez você não pudesse. Por quê? Ou porque você não tem o valor mínimo para investir, ou porque realmente você não compreende aquele tipo de investimento e você não se sente à vontade de fazer tal investimento. Bom, então esses são os fundos. E esses fundos, como eu falei, eles têm 1000 características. Podem ser fundos de ações, eles podem ser fundos de renda fixa. Então, as referências sobre os fundos que eu anotei aqui para vocês, eu tirei do site da associação que eu trabalho, que é o comoinvestir.com.br. Lá tem um guia sobre fundos com todas
essas informações. As empresas que gerem os fundos, para ser bastante simplista aqui, são as instituições financeiras, né? Então, existem gestores independentes, né, que são o que se chamam de assets, então tem várias por aí, e tem os gestores que não... Porque o que são esses gestores independentes? Aqueles que não estão ligados a grandes conglomerados financeiros. E existem os gestores nos conglomerados financeiros. Quem são? Todos os nossos bancos, né? Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil. Então, eles fazem a gestão desses produtos e existem também as empresas independentes, que são autorizadas, registradas a também fazer a gestão de produtos de terceiros, que são... Quem são esses terceiros? Os clientes, né? Eles fazem... É um termo que se usa no mercado, porque... Algumas instituições fazem a gestão dos seus próprios recursos, dos recursos da instituição e de outras pessoas que são esses terceiros, que somos nós, os investidores, ok? Então, essa é uma geral da característica dos fundos. Um outro investimento que atrai todo mundo são as ações. O que é uma ação? A ação é a menor parte de uma empresa. Então, o que isso significa? Existe lá uma empresa, né? Então vamos pegar a Leone Corporações. Deixa eu responder essa pergunta aqui. Se for no banco, vemos isso com o gerente, legal, olha, isso é com o seu gerente do banco, sim. Ele é uma pessoa apta a te passar as informações que você necessita. Mas uma coisa fundamental que eu queria deixar aqui num recado para vocês é o seguinte: vocês precisam saber fazer as perguntas, né? Ninguém chega no médico e fala para ele assim, doutor, que remédio é melhor para mim? Qual é o melhor tratamento que você tem para mim? Ele não vai saber te responder se você não souber dizer para ele quais são os sintomas que você está sentindo, né? Olha, eu tô com dor de cabeça, eu tô com mal do estômago, eu tô sentindo assim, assado, olha, eu venho sentindo isso há tanto tempo. Ou você pode ir no médico preventivamente, olha, eu tô a fim de melhorar a minha performance no esporte, ou eu quero melhorar a minha alimentação. Então, sempre você tem que ter um diálogo com o gerente. O que é muito comum é chegar no gerente e dizer, olha, o que você tem de melhor para mim, né? E eu sempre falo, ninguém chega numa farmácia e fala assim, olha, qual é o remédio que vende mais aí? Isso não existe, é importante a gente saber fazer as perguntas também. Mas a sua resposta é sim, o gerente do banco é a pessoa apta a te dar essa resposta. Se ele não conseguir te dar essa resposta, eu sugiro que você volte para casa, pesquise um pouco mais e volte lá com ele com novas perguntas e com certeza vocês vão conseguir chegar numa melhor opção que atenda aos objetivos de vocês. Bom, as ações, como eu estava dizendo. Então, suponhamos lá que a gente defina aqui a Ana Leone Corporation, né? A minha empresa. Se eu fosse fatiar ela em pedacinhos, a ação seria um dos pedacinhos desse fatiamento que eu faria da minha empresa. Então, aqui, ó, a ação, ela representa a menor parcela quando você divide todo o capital da empresa. Então, as empresas, o que elas fazem, né? Elas abrem o capital. O que isso significa? Então, eu tenho lá a minha empresa, Ana Leone, e eu resolvo expandir. Então, eu tenho que comprar mais equipamentos, ou eu quero atuar em um novo mercado. Então, o que eu faço? Eu preciso de dinheiro. Quais são essas opções que uma empresa tem para se financiar? Ela pode ir até o banco e pedir um empréstimo, né? Ou ela pode emitir títulos, que eu vou falar aqui para vocês. Então, eu vou lá e digo para vocês, olha, eu tenho aqui uma empresa, eu te dou aqui como garantia isso aqui, você me empresta o dinheiro e daqui 1 ano eu pago para você de volta com uma remuneração. Também é uma forma da empresa conseguir os recursos para financiar a sua expansão, por exemplo. E uma outra opção é ela abrir para sócios. Então, eu posso dizer o seguinte, olha, pessoal, eu preciso ampliar o meu negócio e eu quero agora ter sócios. Então, o que eu faço? Você vai ter um pedacinho da minha empresa e eu vou te dar isso como uma ação. Então, você vai fazer parte da sociedade da minha empresa. Então, você vai ter um direito, se ela ir bem, você ganha, se ela for mal, você vai comigo. Então, por isso que as ações elas têm uma oscilação muito maior. Por quê? Depende muito do contexto que a empresa está inserida, ou seja, o setor.
depende muito da performance da própria empresa, né, da gestão. Então, tem uma série de fatores. Então, ao investir em uma ação, ao investir em ações, o que você está fazendo? Você está virando sócio de uma empresa. Né? Então, se você tem uma quantidade muito grande de ações de uma determinada empresa, você tem uma parcela maior dessa sociedade, ou, que é o que acontece geralmente, as empresas que abrem o capital pulverizam, né? Então, elas têm um monte de gente que compra ação daquelas mesmas empresas e as pessoas acabam tendo essa pulverização. Então, acaba não tendo uma parcela tão grande na sociedade. Mas existem grandes investidores individuais nas empresas e também os próprios fundos, né? Como eles são condomínios que eles buscam investimentos para os seus clientes, eles também podem investir em ações de empresas no caso de determinados fundos de investimento. Então, a ação, ela tem este objetivo. Quando você compra uma ação, lembre-se que você está sendo sócio daquela empresa. E qualquer sociedade tem um risco, né? Daquele negócio ir bem, daquele negócio não ir tão bem. De repente, né? Vamos supor que você entre de sociedade, você compre ações de uma empresa de guarda-chuvas, né? A gente está na maior seca nesse país, principalmente quem mora aqui por São Paulo sabe muito bem disso. Então, talvez o setor dos vendedores de guarda-chuva não seja tão bom e aí as vendas caem, você não consegue expandir como imaginava, e isso reflete no preço das suas ações. Assim como quem vende, ao invés de você vender guarda-chuva, você vai vender guarda-sóis. Então você vai bombar, porque o calor, sol, a gente está em pleno inverno, num sol de verão, né? Batendo recorde de temperatura no Rio de Janeiro, e esse é um cenário favorável para uma empresa, por exemplo, que vende produtos para a praia. Então, por isso que o preço das ações é tão oscilante, porque ela depende de uma série de fatores. Então, recapitulando, quem investe numa ação se torna sócio de uma empresa. Ok? E aí, gente, está gostando? Estamos indo bem? Então, vamos lá, vamos continuar. Um outro investimento também bastante comum são os CDBs, que é o Certificado de Depósito Bancário. O que é o CDB? O CDB é um empréstimo que nós fazemos ao banco, né? Então, o banco diz o seguinte, olha, você me dá aqui o seu dinheiro, você fica aqui comigo por um determinado período, que pode variar, e quando você pegar o seu dinheiro de volta, eu te pago uma remuneração. Então, há uma variação de taxa, você pode falar, que logo na partida você diz para o banco, tudo bem, eu coloco aqui no CDB, qual é a taxa que você vai me pagar? E aí você fala, legal, é boa, não é o suficiente, para mim tá bom, não tá bom. Ou você pode dizer, ele pode dizer, olha, e aí quando você negocia uma determinada taxa, então, por exemplo, olha, em um ano você vai ter uma taxa, sei lá, de 8%. Então, depois de um ano, você vai lá, pega o seu dinheiro, mais os 8%, né, pelo favor que você fez, né, pelo favor que você fez de ter emprestado dinheiro para o banco. Ou ele pode dizer o seguinte, olha, você empresta para mim e dependendo como variar a taxa de juros, eu pago uma parte dessa taxa de juros para você. Então, na primeira opção, você fez uma negociação pré-fixada. O que isso significa? Antes de começar o jogo, você já definiu qual é a taxa que você vai receber no final, ou você pode ter uma taxa pós-fixada, que é o quê? Olha, vai depender se a taxa de juros subir, sobe, se cair, cai. E aí você está protegido da taxa de juros, porque você vai acompanhar os movimentos que ela fizer, e no final você vai ter a sua remuneração também. Então, quando você investe num CDB, o que você está fazendo? Você está emprestando dinheiro para o banco. O que o banco vai fazer com isso? Ele vai emprestar do outro lado em forma de crédito. Então, ele vai financiar as pessoas que querem financiar automóveis, empréstimos pessoais, eles usam esse dinheiro que eles captam dos clientes para poder emprestar do outro lado, ok? Depois tem aqui os títulos do Tesouro, né? Então, se o CDB é um empréstimo que você faz ao banco, o Tesouro Direto é um empréstimo que você faz para o governo, tá? Então, funciona da mesma forma. Você tem lá uma sopa de letrinhas, vários tipos de títulos do Tesouro Direto e que você está fazendo o quê? Você está emprestando dinheiro para o governo. Então, ele vai dizer para você o seguinte, olha, coloca aqui o dinheiro comigo e depois, no final de um determinado período,
eu vou te pagar uma remuneração. No caso do CDB, você está correndo o risco do banco. E no caso dos títulos do Tesouro Direto, você está correndo o risco do governo. Então, vi aí que tem gente, hashtag medo e etc. É um investimento bastante interessante, tá? Ele tem um risco razoável, a gente tem uma estrutura de endividamento, de risco no país bem saudável, tá? Eu acho que vocês valem a pena pesquisar a respeito, mas é sem dúvida um investimento bastante interessante, tá? Podem ficar tranquilos com isso. Ele é interessante, ressalvo, dependendo dos seus objetivos. Então, o conceito é esse, você está emprestando dinheiro para o governo se financiar. Então, com esse dinheiro, ele financia uma série de investimentos que ele precisa fazer. Eu acho importante aqui a gente isolar essa variável da política, desse cenário que a gente está envolvido aí. É claro que isso é uma situação chata pra caramba, mas é uma circunstância que a gente está convivendo, mas isso não muda a estrutura de investimentos, que isso é comum em quase todos os países. Nos Estados Unidos é assim, eles têm títulos do tesouro, os cidadãos investem nisso e estão emprestando dinheiro para o governo se financiar. Então essa é a mesma estrutura que acontece aqui. Então, ele tem diversos tipos de investimento, assim como quando você está emprestando dinheiro para o banco, no caso do CDB, existe a taxa pré-fixada, que você já sabe quanto vai ganhar, ou taxas que vão depender da variação de um indicador, que pode ser inflação, taxa de juros, etc. No Tesouro Direto funciona da mesma forma. Então, quando você está investindo no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. É um investimento interessante que vale a pena vocês pesquisarem. O site do Tesouro Nacional tem umas explicações bem simples, até as minhas anotações eu tirei de lá. Então vale a pena pesquisar, eu recomendo. Depois tem um outro investimento aqui com um nome bem esquisito, debentures. Ele não é tão comum para as pessoas físicas, ou seja, para nós aqui, né, cidadãos comuns, mas ele é um investimento que pode ser interessante dependendo do caso, dependendo também do objetivo de cada um. As debêntures, então, se o CDB você empresta dinheiro para o banco, se os títulos de tesouro você empresta dinheiro para o governo, nas debêntures você empresta dinheiro para as empresas. Diferente das ações em que você se torna sócio da empresa, esse aqui você está emprestando dinheiro para a empresa. Então a empresa diz o seguinte, olha, você me empresta o dinheiro, eu vou financiar e fazer uso desse dinheiro para algumas coisas que eu preciso fazer. Em geral existem regras do destino dentro da empresa para esse dinheiro e no final do período eu te devolvo o dinheiro, né? Então, você não fica sócio da empresa, você fica um credor da empresa. Ou seja, no final de um determinado período, ele te paga de volta por você ter emprestado dinheiro para ele financiar os seus projetos dentro da empresa. Simples assim. Tem características, de novo, taxas, tem a questão dos impostos, que ele tem isenção em determinadas... para determinadas categorias, para determinados tipos de debênture. Mas o interessante é saber este conceito, né? Que você não se torna sócio da empresa. Debenture, tá? Esse é o nome do investimento. Então, as pessoas que investem em debenture se tornam debenturistas. Nome dificinho. Mas o que você está fazendo nada mais é do que emprestar dinheiro para a empresa se financiar. Ok? Então, o CDB você empresta dinheiro para o banco. No caso do título de tesouro, você empresta dinheiro para o governo se financiar. Exatamente, assim que se escreve. Debenture. E no caso das debentures é um papel emitido pelas empresas, e essas empresas têm determinadas características e é um empréstimo que você está fazendo a ela. E aí aqui tem os dois últimos produtos que eu queria explorar com vocês hoje, que é a Previdência, né? Que eu até falei hoje no vídeo lá do Insta, que é o PGBL e o VGBL. O mais importante que eu queria falar para vocês aqui da Previdência, que a Previdência ele é um investimento adequado para quem realmente pensa na aposentadoria, no uso desse dinheiro no longo prazo, né? É claro que ele é considerado um investimento, mas ele é aqui eu só respondendo aqui a pergunta da Dulce,
Existem valores mínimos, não é um investimento muito simples. No site da Ambima, que é o comoinvestir.com.br, tem lá um guia de debêntures. Lá também explica todo o detalhamento. Então, dependendo da empresa, né, tem uma parte das debêntures que são vendidas para pessoas físicas, outra parte não. Então, tem características bem interessantes, mas eu não saberia te dizer exatamente qual é o valor mínimo, porque depende da empresa, né? Depende do tipo de debênture e também depende... então, eu não saberia nem te dizer, assim, como eu te falei da poupança, por exemplo, que tem poupança a partir de R$10, fundos a partir de R$100, eu não saberia te dizer debêntures a partir de quanto. Mas é um investimento interessante de, pelo menos, você saber que ele existe e se ele pode ou não atender os seus objetivos, né? Ou a tolerância de risco que você tem para correr. Bom, então voltando aqui à Previdência, a gente tem a Previdência Social, que é aquela que a gente faz a contribuição, em geral, no salário, né, que tem lá o desconto, ou nos casos dos profissionais liberais que recolhem o valor da Previdência. Então, ele tem lá a Previdência Social, ele tem um teto e você, depois, na sua aposentadoria, você vai receber. A ideia é que a previdência privada funcione da mesma forma. É um dinheiro que você vai estar ali acumulando para você usar isso de fato na sua aposentadoria. Então, tem que ter muito cuidado de colocar dinheiro em previdência e precisar usar no curto prazo. E aqui o curto prazo eu estou falando assim de 1 ano, 2 anos, isto é considerado curto prazo. Porque você vai ter uma incidência grande de imposto, né, porque o imposto é bastante pesado e não vai atender os seus objetivos. Realmente é interessante a Previdência para algumas características. A principal delas é para aposentadoria e a outra é até uma questão de tributação. Então, no caso do PGBL, por exemplo, permite que você abata da sua base de cálculo. E ela é indicada para quem faz a declaração de imposto de renda completa, né? Então, você vai ter lá todas as suas receitas e aí você pode pegar até 12% do que você contribui no PGBL para abater da sua base de cálculo. Então, se você fizer as contas ali, você tem algum ganho, mas você vai estar postergando quando você for usar esse recurso lá na frente, a diferença, o imposto que você vai pagar, dependendo do prazo que você fique, dependendo da tabela que você escolha, porque existe, no caso da Previdência, a tabela progressiva de imposto e a tabela regressiva de imposto, né? Eu vou fazer um guiazinho disso, vou pegar essas anotações aqui que eu fiz, vou dar uma melhorada, porque isso aqui é um rascunho, e vou colocar no blog para vocês e colocar todos os links de referência para vocês fazerem essa consulta, tá? Porque esse tema é um pouco mais complicado e detalhado. O mais importante que eu queria passar para vocês, no caso da Previdência, é que ela é um investimento de longo prazo, né? Então, isso precisa ser considerado de fato, porque a incidência do imposto, se vocês terem uma ideia, ela pode acontecer, se você ficar menos que 2 anos no fundo de previdência, você pode pagar 35% sobre o valor que você investiu. Então, você vai comer toda a rentabilidade que você possa ter dentro de um produto como esse. Então, é interessante ter cuidado, ele é um produto bom se ele for usado dentro das características que é proposto, ou seja, como um investimento de longo prazo. Então, é isso que eu queria falar para vocês em geral, dessa sopa de letrinhas. E um recado final para a gente abrir aqui para as perguntas é o seguinte: no mundo dos investimentos, o primeiro investimento que a gente tem que fazer é em tempo para compreender o que a gente está, onde a gente está investindo, né? Existe uma coisa muito interessante que é a análise do perfil do investidor que todos os bancos fazem quando os clientes querem investir, que nada mais é do que um questionário que vai medir a tolerância que cada um tem ao risco, quais são os objetivos, para dar uma ideia mais ou menos de qual é o perfil que o investidor tem para fazer uma adequação à oferta de produtos de investimento. Muitos de vocês sabem, eu trabalho na Ambima e lá na Ambima eu sou responsável pela área de certificação. E a certificação é uma licença dada aos profissionais que trabalham na comercialização de produtos de investimento.
Por isso que eu disse, assim, esses profissionais, por isso que eu disse que ele é, sim, um profissional que pode ajudar vocês nesse processo, mas também se vocês não fizerem a parte de vocês, é muito difícil que esse profissional consiga ajudar como qualquer outro, né? Como eu disse, ninguém vai numa farmácia e pergunta qual é o remédio que tá vendendo mais. Você não vai no médico e pergunta para o médico, doutor, qual é o tratamento ideal para mim, sem ele fazer uma série de perguntas e você realmente ter certeza daquilo que você está sentindo para chegar num bom diagnóstico e num bom tratamento para o seu caso. Nos investimentos funciona exatamente da mesma coisa. Então, não ache que é uma coisa que vocês não precisam saber, né? Também falei rapidinho, hoje o vídeo foi tão corrido, comeu as duas bordas, o começo e o final. Mas, assim como no passado ninguém sabia o que era gordura trans, caloria, sódio, ninguém lia rótulo de alimento, ninguém sabia esse tal de glúten, que hoje em dia, né, todo mundo só fala nele, ninguém nunca tinha ouvido falar. E o que aconteceu? Todo mundo se familiarizou porque entendeu a importância de ter uma alimentação saudável. No caso dos investimentos é a mesma coisa, vocês precisam conhecer essa sopa de letrinhas, porque primeiro, vocês estão falando do dinheiro de vocês, que ele é a recompensa do seu trabalho, recompensa do seu esforço, você precisa cuidar bem dele. Segundo, são os veículos que vão colocar você mais próximo dos seus objetivos. Então, é importante você ter muito claro quais são esses objetivos para você realmente entrar num produto que seja adequado a isso, né? E outra é investir tempo para entender sobre isso mesmo, né? E quanto mais você se familiarizar, eu não estou pedindo ninguém aqui para ser um expert em produtos de investimento, não. Mas vocês precisam ser expert nos seus objetivos, isso é fundamental. Alguém perguntou aqui, passa tão rápido essas letrinhas que eu não consegui ver o nome. Sempre eu ouço essa questão que o profissional influencia o cliente, etc, etc. Mas olha, se realmente você souber o que você quer para você, ninguém vai te influenciar da forma errada. Por isso que eu falo sempre aqui, gente, vocês precisam ser protagonistas da vida financeira de vocês, mas ninguém, né? Então, se você sabe claramente quais são os objetivos, você não entra numa loja de carro e quer comprar um Jeep e sai de lá com um caminhão, né? Porque você vai dizer, não, isso não atende meus objetivos, eu não quero, isso é muito caro, o que eu vou fazer com isso? Eu não tenho lugar para pôr na garagem. Então, você não vai sair realmente da loja com um caminhão querendo um Jeep, né? Eu acho que com produto de investimento é a mesma coisa. Eu acho que vocês têm que se sentir seguros de fazer as perguntas certas para que vocês possam realmente investir e deitar a cabeça no travesseiro de forma tranquila. Porque também não adianta investir em uma coisa que vocês não consigam compreender para que vocês não fiquem... você tem que dormir tranquilo com a decisão que vocês tomarem. Olha, o site da Ambima é Como Investir, então fácil assim, comoinvestir.com.br. Lá tem informações sobre debêntures, sobre fundos e sobre ações, tá? Então, essas três categorias de produtos vocês vão ter nesse site. O outro site, para vocês saberem sobre o Tesouro Direto, é o próprio site do Tesouro. Então, Google Tesouro Direto, vai entrar, é um guia super legal, eles têm uns videozinhos. É complicado? É, mas temos que investir um tempo para entender um pouco sobre isso. No caso da Previdência... eu pesquisei em alguns sites de banco, tinha informações bem interessantes sobre Previdência também. Eu usei o blog da Lavínia, é muito legal o blog dela, ela tem até, fez um repost do VGBL versus PGBL, ela explica de forma muito simples, né, o que é cada um, a diferença e para que serve cada um. E no blog dela, que eu vou depois compartilhar o link com vocês, tem um post um pouco mais detalhado a respeito. Peguei algumas informações lá. Na Brasil Prev também tinha algumas informações, então também eu busquei aquele que pudesse compor o maior número de informações. Então é isso, gente. Alguém tem alguma dúvida específica? Na situação atual econômica, existe algum que você indica no momento? Pois é, Dulce, é o que eu falei. É muito difícil, mesmo que a situação seja essa... Vai depender muito, Finanças Pessoais, o IG da Lavínia, é isso mesmo, e ela tem um blog muito legal, que eu acho que vale a pena de dar uma olhada. A Adriana é bem seguidora dela também.
depende muito do seu objetivo. Então, suponhamos que o mercado está desse jeito aí, todo mundo apreensivo e tudo mais. Mas você sabe o que você precisa? Você quer o quê? Você quer juntar o dinheiro para longo prazo, para você se aposentar? Então, você tem que criar uma caixinha e colocar um recurso para isso. Não, eu quero fazer uma viagem daqui 6 meses. Então, você tem que pôr outra caixinha. Então, talvez o produto que você escolha seja diferente dessa primeira caixinha. Ou não, olha... quero trocar de apartamento, né, fazer uma reforma na minha casa daqui 3 anos, é outra caixinha. Então, o que os especialistas indicam, e eu acho legal, e eu falo isso bastante para vocês têm que materializar o sonho. Guardar o dinheiro por guardar, dinheiro é um papel, ele não tem significado se você não der significado para ele. Então, vocês precisam dar significado. Então, se você guarda o dinheiro para daqui 20 anos ter uma aposentadoria tranquila, ok, você vai ver que você vai conseguir concretizar esse objetivo porque você deu vida a ele. Agora você fala assim, eu vou guardar dinheiro. Então você não vai saber o quanto, por quanto tempo, qual é a sua meta, né? Então é importante você entender quais são as caixinhas e como é que você quer dividir. Então depende bastante mesmo. O que eu te recomendo é que você liste as suas prioridades. Então, olha, quais são os seus objetivos? Selecione, de repente, 3 e coloque em prioridade. A prioridade 1 é fazer uma viagem daqui 6 meses, a prioridade 2 é me aposentar e a prioridade 3 é fazer a reforma. E aí você vai conseguir materializar. E, de novo, os fundos são só instrumentos que vão te levar a chegar a algum lugar, tá? Ai, Paty, obrigada. Olha, Dulce, espero que tenha ajudado. Não sei se vocês têm mais alguma dúvida específica. Uma coisa que eu não vou mentir para vocês, gente, não é uma coisa fácil. Eu nem acho que é uma coisa difícil de entender, mas ela é difícil de você materializar e organizar o que você precisa para conseguir atingir seus objetivos. Então, assim, não pense que é uma coisa fácil. Por quê? Porque senão vocês vão desistir. Se a expectativa de vocês é que, tá dando muito trabalho, eu não vou continuar, o que eu queria dizer é, vai dar trabalho, né? Cuidar do dinheiro da gente tem que dar trabalho, é uma coisa tão importante. Tá bom? Joia, gente, eu nem sei que oração, eu tô sem relógio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar o vídeo no YouTube. Dulce, Adriana, que acompanharam até aqui. Paty, Mônica, que mais que tá aí? Gi, Crispim, Carol, que acabou de entrar, que eu vi que ela entrou e saiu, deve ter perdido a conexão. Legal. Bom, espero ter ajudado. Se vocês tiverem mais dúvidas, Fernanda, obrigada, viu, por ter ficado até aqui. Se vocês tiverem sugestões de bate-papo aqui no Periscope, só mandar, tá? Que eu vou preparar um roteirinho e a gente vê como tira todas as dúvidas, ok? Tchau, gente. Tchau, Carol. Obrigada. E eu vou aqui, cruzem os dedos para eu conseguir salvar o vídeo para colocar no YouTube, tá bom? Tchau, gente. Boa noite para todos.